Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui contar o meu testemunho para vocês. Vamos lá! Quem me conhece sabe que um dos meus maiores sonhos sempre foi ser mãe. Sempre foi ser mãe. Sempre falei isso para muitas pessoas. E desde que eu casei, esse sonho, ele cresceu ainda mais dentro de mim. E ano passado, em 2025, em fevereiro de 2025, eu e meu esposo resolvemos liberar para tentarmos ter filhos. E aí, vocês estão vendo que eu estou compartilhando que eu engravidei agora recentemente, mas não. Essa não foi a primeira vez que eu engravidei. Minha primeira gravidez, ela chegou pra mim no dia 15 de outubro de 2025. Muita gente não sabe disso. E foi um dos momentos mais emocionantes que eu já tive na minha vida. Eu tive um misto, assim, de sentimento bom, assim, de felicidade, de... Eu não consigo explicar o tanto que eu fui feliz naquele momento. Fiz uma surpresa para Weber, fiz uma surpresa para nossa família. Só que com 5 dias eu perdi esse bebê. E muitas vezes eu me perguntava por que isso estava acontecendo comigo. Se era algo que eu queria tanto, se era algo que eu pedia tanto a Deus, por que é que ele tinha tirado de mim? E eu consegui nesse tempo refletir muito e entender que os planos do Senhor, eles são melhores e maiores que os meus. Eu fiquei muito triste na época, fiquei muito chateada, foi muito doloroso pra mim, porque era uma coisa que eu queria muito. Só que em contrapartida era algo que eu vinha muito ansiosa. Todos os meses eu vinha naquela expectativa de estar grávida ou não, de ter dado certo ou não, e pedia muito a Deus e queria muito que fosse no meu tempo. E o que isso me deixou de lição é que não é no meu tempo. O tempo é de Deus. Por que o tempo é de Deus? Porque Deus é o dono da minha vida. Eu refleti muito naquela época e eu entendi que eu precisava entregar a minha vida mais ainda ao Senhor e confiar. Confiar. Deus é o dono da minha vida, Ele tem o melhor para mim. E o que eu entendi também foi que Ele quis dizer assim para mim: filha, você vai ter filhos, você é capaz, você pode, você é fértil. Esse é um sinal que eu tô te dando, mas eu tô te dizendo pra tu acalmar o teu coração, porque não é no seu tempo, porque é no meu tempo, porque o meu tempo é melhor do que o seu. E isso me serviu pra eu me apegar mais ao Senhor. Foi o período que eu mais entendi que eu precisava orar. Gente, eu orava todos os dias. Eu orava todos os dias e foi o momento que eu mais me apeguei ao Senhor, Então eu acho que Ele fez isso justamente pra eu ficar mais confiante nele de fato. Eu comecei a confiar assim. Se você me perguntar hoje o quanto eu confio no Senhor, é infinito. Eu entrego minha vida assim 100% para Ele. O que Ele quiser que eu faça, eu faço. É que aconteceu logo em seguida. A tristeza, ela foi passando e eu fui entendendo o que o Senhor queria de mim, mas o meu sonho, um dos meus sonhos era engravidar e passar o Natal grávida. Só que minha perda veio já no final de outubro. E o meu médico da época, ele disse que provavelmente eu iria passar 2 ciclos sem ovular. Se você não ovula, como é que você vai engravidar, né? Me corrijam se eu estiver errada. Aí eu fiz as contas, eu disse, estamos quase no fim de outubro. Novembro, dezembro, vou passar 2 meses sem ovular, provavelmente, né? Era o que ele tinha me dito. Eu não vou conseguir mais engravidar esse ano. Mas, mesmo com isso, eu pedia quase que todos os dias, se eu não me engano, todos os dias ao Senhor que me fizesse ser mãe antes do Natal. Mesmo sendo muito difícil, meu ciclo não regulou, eu não menstruei e eu pensei que o meu ciclo estava desregulado. Orava, pedia, dizia: Deus, eu sei que é praticamente muito difícil eu engravidar esse ano, mas por favor, me dá um filho até o Natal. Eu quero tanto passar o Natal grávida, é um dos meus maiores sonhos. E, gente, dia 19 de dezembro, eu descobri minha gravidez. Se for contar, assim, pelo tempo que eu perdi e que eu engravidei novamente, foram aproximadamente uns 30 dias. Contando pelas semanas. Tanto que antes de eu fazer esse teste, eu disse a Weber, se esse teste ele der positivo, é um milagre. Porque, gente, eu tava sem menstruar, meu ciclo tava desregulado, eu tive a notícia que eu ia passar 2 ciclos sem ovular, então eu não esperava, mas no dia 19 de dezembro, Deus trouxe esse positivo pra gente, sem a gente menos esperar, por isso que foi uma surpresa, por isso que eu fiz com ele, porque eu pensei que não ia dar positivo, mas algo tava me dizendo, faz o teste, tenta que sei lá, que vai que vai. E, gente,
eu fiquei muito feliz quando eu recebi o positivo, quando eu vi aquele positivo nas minhas mãos. Eu tinha certeza absoluta que era Deus cumprindo a promessa, porque eu sabia, de verdade, que Deus tinha a promessa no meu coração de que eu ia construir uma família, de que eu ia casar e de que eu ia ter uma família grande. E essa promessa dentro do meu coração é muito forte. E eu sei que foi uma promessa que Deus colocou dentro do meu coração e eu sabia que Ele ia cumprir, só que eu não sabia quando. E eu pedia tanto, gente, por isso que eu coloquei na postagem, que quando a gente pede, quando a gente ora, Deus dá, tá na Bíblia, Deus diz isso pra gente. E o que Deus fala não é mentira, o que Deus fala é verdade. Então, quando vocês lerem a palavra, acreditem no que vocês estão lendo, porque Deus vai dar pra vocês. Se vocês pedem em oração crendo, Deus vai dar aquilo pra vocês. E quando eu vi aquele positivo, eu sabia que era resposta de oração, eu sabia que era a minha fé aumentada, eu sabia que era porque ali sim eu estava confiando 100% no Senhor. E não tem, gente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu sei que esse bebê que eu tô esperando é uma resposta do Senhor, sabe? Esse é o meu testemunho. Quando eu menos esperei, apareceu essa gravidez pra mim. Vinha de um processo doloroso, aprendi a confiar. Então, a mensagem que eu quero passar pra vocês é pra que vocês confiem, entreguem a vida de vocês a Deus. Eu fiz essa promessa a Deus, eu disse, Deus, quando eu engravidar novamente, eu quero falar para o maior número de pessoas esse meu testemunho, para alcançar o maior número de pessoas, para que elas entendam quem é o Senhor, porque vai ser tão lindo que vai ser impossível de não dizer que foi o Senhor que fez. Então, assim, a mensagem que eu quero passar para vocês é essa, o meu testemunho é esse. Foi muito doloroso para mim, mas foi necessário para que eu pudesse confiar e descansar no Senhor. E quando eu descansei, quando eu ali me agarrei nele no meu momento de sofrimento e pedi a ele tudo aquilo, e ele me deu, e tipo assim, me deu muito rápido, gente. Foi muito lindo. Isso é o agir de Deus, assim, pleno na minha vida. Então, por favor, façam isso, peçam a Deus, agora peçam assim com fé, crendo que vocês vão receber. Porque na palavra diz que quando a gente pede, crendo, o Senhor nos dá. Ele diz qual é o pai que quando o filho pede algo, ele não dá, sabe? Então, assim, minha mensagem é essa. Eu precisava dizer isso a vocês, que eu prometi a Deus e que eu ia fazer isso para que muita gente soubesse quem é o Senhor. Porque é lindo o que Ele faz nas nossas vidas. E esse bebê que eu tô esperando, ele é resposta de oração. Ele é a resposta do amor de Deus por mim. Então é isso. Queria muito dizer isso a vocês. Estou muito feliz. E o Senhor vem cumprindo promessas grandiosas na minha vida. E eu tenho certeza que Ele vai cumprir na de vocês. Então confiem e entreguem a vida de vocês ao Senhor. Beijo.